Olha, o nosso tema hoje aqui é a formação da casa de Israel. Por isso que nós temos que ajuntar o capítulo 29 e o capítulo 30 para explicar a formação da casa de Israel. É a casa mais importante que tem, meus irmãos, porque Deus, Ele tem 3 instituições que Ele criou, Ele mesmo, Deus criou. A primeira instituição é o casamento, quando Ele casou o Adão e a Eva. A segunda instituição é justamente a nação de Israel, a casa de Israel. E a terceira instituição foi criada por Jesus, que é a igreja. Então não tem mais nada que Deus criou neste mundo a não ser essas 3 coisas quando nós falamos de instituição, tá? Então, para você ver como é importante a criação da casa de Israel. Esses 2 capítulos, praticamente desapercebido, muitas vezes por nós, porque tem muitos nomes, porque acontecem algumas coisas estranhas aqui. Então, eu gostaria de falar justamente dessas coisas estranhas que estão acontecendo aqui no capítulo 29, do versículo 28 até o capítulo 30, versículo 24. Começando com uma pergunta, irmãos. Em qual situação Jacó consegue superar o Abraão e o Isaac? O Abraão é o pai da fé, o Isaac é o filho da fé, e o Jacó, né? Meus irmãos, o Jacó, desde que a gente conhece ele aqui no capítulo 25, não está fácil aguentar o Jacó, né? O Jacó, ele vai lá, dá uma passada de perna no irmão dele, pega o direito da primogenitura, depois de novo, né, rouba a bênção do irmão, sai corrido de casa, porque o irmão faz um juramento de morte ali, e esse é o Jacó, todo atrapalhado. O nome dele, um dos significados, né, significa aquele que engana, mas o sentido literal é aquele que está correndo por detrás para justamente passar a perna, né? Então você vê um Jacó, que é difícil, meus irmãos, de comparar ele, vida por vida, com Abraão e com Isaac. Mas onde é que ele supera o pai e onde que ele supera o avô? Justamente na formação de uma casa. É Jacó que Deus usa para formar uma casa, e não Abraão e não Isaac. Você não vai ver na Bíblia, por exemplo, a casa de Abraão. Você não vai ver, porque não tem. Deus não formou em Abraão uma casa. Você não vai ver, por exemplo, a casa de Isaac. Não está escrito isso na Bíblia. Mas você vai ver na Bíblia, você vai ver como Deus, Ele tem um tratamento especial por essa casa que é formada aqui, nesses 2 capítulos. Como Deus ama, como Deus cuida, como Deus protege, como Deus abençoa a casa de Israel. Olha, o Abraão não podia ter uma casa como a casa de Abraão. Por quê? Porque os filhos dele, por exemplo, tem Isaac, tem Ismael, tem os filhos da outra esposa, quando morreu a Sara. Então, a gente nem sabe o nome daqueles filhos direito. É difícil até de lembrar de algum. A mesma coisa, o Isaac, ele tem Jacó e Esaú, mas o Esaú, ele se perde pelo meio do caminho. Quando nós falamos de fé, a mesma coisa acontece com os filhos de Abraão. Eles vão se perdendo no meio do caminho, eles se desintegram, eles viram nações rivais, eles estão até hoje matando um ao outro lá. Mas isso não acontece com a casa de Israel. A casa de Israel é uma casa que se junta, é uma casa que se une. Todos os filhos de Jacó estão aos pés de Jacó para ser abençoados no leito da sua morte. Olha, irmãos, esses 2 capítulos traz para nós uma grande verdade. Deus, uma coisa muito importante, né? É que Deus, Ele não formou a sua casa com pessoas perfeitas, com pessoas santas, ou com anjos, né? Primeiro, que fosse santos ou anjos teriam que estar lá no céu, mas Deus não formou a casa dele com pessoas perfeitas, santas ou anjos.
Deus formou a sua casa com pessoas cheias de problemas, imperfeições, que precisavam lutar todos os dias com seus pecados, com suas deficiências, com suas dúvidas, com suas fraquezas. Foi com essa casa imperfeita de Jacó que Deus fez uma aliança. Não foi com a casa de Abraão, meus irmãos. Ele fez uma aliança com Abraão, ele fez uma aliança com Isaac, mas ele não fez uma aliança com a casa de Abraão, porque não tem casa de Abraão, e nem casa de Isaac, mas tem a casa de Israel. Esta é a minha aliança que farei com a casa de Israel. Porei as minhas leis no seu coração, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus está prometendo, para essa casa, eu vou colocar minha lei no coração deles. Para essa casa, olha, eu vou ser Deus dessa casa. Essa casa vai ser o meu povo. E até hoje, irmãos, o povo de Israel é o povo de Deus. Eles foram para o Egito, viraram escravos, mas eles eram um povo de Deus. Eles foram lá, foram para Canaã, formaram a nação ali, física, em Canaã, continuaram sendo o povo de Deus. Foram levados embora para a Babilônia, saídos, tirados da terra prometida. Pois bem, eles continuaram sendo o povo de Deus. Quando Jesus, meus irmãos, morreu, passou 40 anos, foi lá o Império Romano, tirou os judeus de lá, matou todo mundo, ficou quase 2000 anos aquele povo, sem terra nenhuma, sem nação, sem bandeira. 1948, volta o povo de Israel, continuou sendo o povo de Deus. Ninguém pode matar esse povo, ninguém pode acabar com essa casa. Essa casa não pode ser destruída. Assim, meus irmãos, como nada que Deus faz, pode ser destruído. Então, a casa de Israel, ela foi composta por esse tipo de pessoas, pessoas cheias de problemas, imperfeições, que precisavam lutar contra as suas falhas. Então, aqui tem uma coisa boa, né? A sua família não é perfeita? Ah, pastor, eu tenho problema com a minha família. Ou eu já venho de uma família problemática. Não é fácil, né? É difícil você encontrar uma família que está tudo certinho, tudo bonitinho, não é fácil. Mas mesmo quando você entra dentro daquela casa que parece tudo certinho, tudo bonitinho, pode ser que tem problemas ali dentro. Não tem nenhuma família que é perfeita. Mas pode ser que tenha algumas famílias, é porque o senhor não conhece a minha família, aquilo ali, olha, família Buscapé é 1000 vezes melhor do que a minha, né? Minha família, aí aquilo ali, né? Ainda bem que eu já saí da minha casa. Olha, não é fácil, nós estamos vivendo num tempo que a família tem sido atacada todo o tempo, todo dia. Pais atacados, mães atacados, filhos atacados, a família às vezes se desintegra, é um divórcio, é um problema, é a falta de emprego, é muitas brigas, confusões, filhos com problemas, né, de entorpecentes, e por aí vai. Então a tua família não é perfeita, você teve que formar uma nova família, porque lá aquela outra família não deu certo, e aí, quantas dessas nós temos? 1, 2? Não, são muitas. Eu venho de uma família imperfeita. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 13 anos, 13 para 14. E aí então, meus irmãos, pronto, minha família, pronto, cadê minha família? Cadê meu pai? Meu pai foi morar em outra casa, minha mãe, estava lá junto com a gente, mas e a família que a gente tanto preza? Pois eu tenho uma pergunta aqui, sua família não é perfeita? Bem-vindo à casa de Israel. Tá? Este capítulo nos ensina como Deus transforma uma tapera numa mansão. Como é que Deus consegue formar, né, um Frankenstein, sabe? Num artista lindo, famoso, né? Eu já nem sei mais o nome dos artistas. Temos um marido, um pai que é cheio de defeito, Jacó, cheio de problema. A gente tem aqui, meus irmãos, 2 mulheres, 2 esposas, uma mais egoísta que a outra, disputando a atenção do marido, usando todo tipo de meio adminício para uma derrubar a outra.
Você tem outras duas mulheres coadjuvantes, pobres mulheres nesta história, que sofrem em silêncio para cumprir todo o propósito de Deus. E em meio de tudo isso, Deus, meus irmãos, Ele transforma aqueles filhos nascidos em briga, em confusão, no povo eleito. Esse é um dos maiores exemplos do amor que Deus tem por pessoas imperfeitas, pessoas que têm problemas, pessoas que sofrem. Esse é um grande exemplo, a nação de Israel. Então, quando você tiver problema na sua vida ou na sua casa, lembre-se do que Deus ainda pode fazer por ela. Minha família se desintegrou. Espere, calma. Espere, vamos ver o que Deus pode fazer por ela. Eu estou com problema com os meus filhos. Calma, espera. Vamos orar, vamos colocar na mão do Senhor. Olha aqui essa nação que se forma, que é a nação mais importante que existe e já houve na face da terra, que é o povo de Israel, por ser o povo de Deus. Foi para esse povo aí que Deus abriu o Mar Vermelho. É esse povo aí, meus irmãos, que está dando audiência para a Record, tá? Que a Record está tomando o lugar da Globo, sabe por quê? Porque está investindo em coisas que a Globo despreza, tipo a Bíblia, tipo reis, tipo, sabe? E olha, quem disse que aquele império da Globo não podia ser destruído? Está sendo, pela própria palavra de Deus, de um jeito todo esquisito, mas está sendo, para você ver que foi para esse povo aí, meus irmãos, que Deus mandou o maná. Eu digo outra coisa, esse povo é tão importante que trouxe para nós as duas coisas mais importantes que já houve neste mundo. Primeiro foi a Bíblia, tá? O povo de Israel, se você tem a Bíblia, é porque é o povo de Israel que trouxe. Sabe aquele versículo lindo, maravilhoso? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? É esse povo que trouxe esse versículo. Deus inspirou homens santos desse povo para escrever isso para nós. E todos os outros, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pois bem, é esse povo que trouxe, porque trouxe a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento. E tem uma coisa, meus irmãos, que esse povo trouxe, que é o maior presente que Deus já deu para este mundo. Qual é? Jesus. Jesus, aquele filho de José e Maria, um casal de judeu, um casal da tribo de Judá, que é apenas uma dessas tribos, o quarto filho que nasceu. Deus, Ele usou a Maria, Ele usou, meus irmãos, o José para ser pai dessa criança. Deus, Ele habitou neste mundo, Ele habitou sendo um judeu, sendo um israelita desse povo. Mas é aí que forma a casa de Israel. Você quer ver como é que aconteceu? É quase que inacreditável. Não é fácil você ler esses textos, não, mas é preciso, porque nós estamos lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus. A gente viu que o casamento de Jacó foi todo esquisito, todo conturbado. Ele queria casar com Raquel, trabalhou 7 anos por Raquel, e aí, na hora de levar a esposa, acabou os 7 anos, o pai entregou a outra filha, a irmã mais velha, que era Leia, ou Lia, depende da sua tradução. E ele ficou bravo, chateado. Não, mas eu não trabalhei por Lia. Não, aqui é desse jeito aí que você viu, Na tua terra pode ser daquele jeito, aqui é desse jeito, aqui tem que rezar na nossa cartilha. E ele teve que obedecer, E aí, meus irmãos, ele então teve a Leia e depois trabalhou mais 7 anos para Raquel. E aí então, para cada filha, o pai deu uma concubina. Ele, meus irmãos, em momento nenhum, a gente vai falar sobre isso, ele não foi atrás de 4 mulheres, não, Então, o seu sogro enganou. Para mim, a atitude espiritual dele, quando ele foi enganado, ele deveria pegar a Lia, e dizer assim: olha, está tudo bem, eu enganei meu irmão, enganei meu pai, eu sou um enganador, quero que o senhor me perdoa, agora o senhor me enganou, está justo, está pago. Vou pegar minha esposa, vou pegar a Lia, eu vou voltar para a minha terra,
eu vou voltar para lá e acabou, né? Eu vou aceitar aquilo que Deus fez. Então, meus irmãos, talvez ele deveria ter feito isso, voltado para casa, mas aí não, ele não fez isso aí. Qual que é a atitude dele? Ele aceitou as normas de Labão, decidiu vencer na vida, trabalhando, lutando, suando, noite, dia, sol, chuva, sereno, para vencer. E ele fala no final lá que ele venceu. Não é do jeito que ele falou, mas ele lutou muito, né? 4 mulheres. Então, ele nunca foi atrás de 4 mulheres. É apenas uma consequência do quê? De fazer o caminho inverso que o seu pai fez. O pai dele nunca saiu de Canaã para buscar uma mulher fora. A mulher que veio, então, e entrou na terra dele, na família dele, na sua vida, né? Mas ele não saiu para ir lá para fora. Agora, o Jacó não. O Jacó, ele vai lá, correto? Ele se apresenta, ele fica, ele luta, ou seja, se ele quer viver desse jeito, então tem que viver sob, né, a mão forte deste mundo. Uma pessoa que quer, né, fala assim, olha, eu vou fazer do meu jeito, Deus deixa, Deus permite, mas aí, meus irmãos, olha, eu quero viver no mundo, então tá bom, Deus vai permitir você viver no mundo, mas lembre-se de uma coisa, você vai ter que lutar muito, vai ter que trabalhar muito, vai suar muito, e no final não vai dar certo, né? Só quando Deus, pela misericórdia dele, pegar você. Mas então, olha, lembra disso, né? Uma vez que ele saiu, ele ficou sujeito à vulnerabilidade dos usos e costumes dos incrédulos. Como eu disse, vai ter que rezar na cartilha deles. E aí, irmãos, ele trabalha por uma mulher, ele tem que levar 4, não é dono de nenhuma, todos os filhos que nascem, nenhum é chamado dele, né? Porque o vô vai lá depois e fala, é tudo meu, como eu já li com vocês a semana passada. Não, não é fácil não. Então isso é uma lição para nós, para não viver rezando na cartilha do mundo, vamos viver, meus irmãos, orando na cartilha de Deus, da palavra de Deus. O ensino de Deus está aí, é apenas uma mulher, foi isso que Deus ensinou, é isso que Cristo ensina e não vai mudar, tá bom? Agora, Lia e Raquel, corações, meus irmãos, inseguros e egoístas. Nós vamos ler um pouquinho depois, é uma brigueira danada dessas duas irmãs. Isso não podia ser diferente. Como é que podia ser diferente? Agora, meus irmãos, elas vão brigar pela atenção do marido, para ter filho, né? E aí elas começam a lutar, tem filhos para desaforar a outra, né? Dá a concubina para o marido para desaforar a outra, briga por causa de mandrágora, né? E por aí vai. Tudo se potencializa, por quê? Por falta de fé. Nenhuma das duas mostra muita fé, a não ser raramente uma e outra, né? E tem um versículo aí no capítulo 30, versículo 8, que é o resumo do que as duas irmãs, elas fazem, né? Está lá a palavra da Raquel, com muitas lutas tenho lutado contra minha irmã e eu venci. Essa palavra aqui, irmãos, é a palavra quando nasceu um dos filhos da concubina, o Naphtali. Mas isso é um resumo da vida das duas irmãs, brigando e brigando, o tempo todo discutindo uma com a outra. Então vamos para o nascimento dos filhos, tá? Rapidamente a gente vai ver o nascimento desses 12 filhos de Israel. Na verdade, é 12 porque nasceu a Diná também, mas o Benjamim vai nascer uma outra hora, tá? Os primeiros 4 filhos de Lia, que começa aqui no versículo 32 do capítulo 29, né? Ela realmente foi favorecida por Deus, né? Deus viu que ela estava sendo desprezada em relação a Raquel, e isso está escrito mesmo, meus irmãos, na palavra de Deus, no versículo 31, vendo o Senhor que Leia era desprezada, ele abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. O nome dos primeiros 3 filhos mostra muito a personalidade da Lia, ou da Leia. Como é que era? Ela queria ter filhos para agradar o marido. Agora deixa eu dizer uma coisa.
Assim, uma mulher, ela nunca deve fazer isso. Ter um filho para agradar o marido. Por quê, pastor? Porque um filho, primeiro, deve agradar a Deus. É por isso. E isso você vê claramente na história dessas duas irmãs. Os filhos que nasceram, um foi para louvar a Deus, o outro debaixo de oração. O primeiro chama Judá, o segundo chama José. Só para você ver. O resto, fruto de briga e confusão. Então você vê que qual dos 12 realmente foram interessantes na história, que eles se destacaram na história, justamente o Judá e o José. Seria por um acaso? É claro que não. Então vamos para o nascimento deles, né? Versículo 32. E concebeu Léia e teve um filho e chamou o seu nome Rubi, dizendo: o Senhor atendeu a minha aflição, agora o meu marido vai me amar. Pronto, eu tive um filho. Agora o meu marido vai deixar de amar Raquel, vai me amar. Versículo 33. Concebeu outra vez e teve um outro filho, dizendo: porque o Senhor viu que eu era desprezada, me deu este, e chamou o seu nome Simeão. Está vendo? Eu sou desprezada pelo meu marido, aí agora ele me dando esse, ele não vai mais me desprezar. Versículo 34. Concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora o meu marido vai ficar junto comigo, porque eu tenho dado 3 filhos, e chamou o seu nome Levi. E que coisa, né? Os 3 filhos foi para o marido. Agora meu marido vai me amar, agora meu marido fica comigo, agora meu marido... E não ficava. O Jacó amava a Raquel, né? Mas aí, irmãos, tem o versículo 35, né? Tem um stop aí no egoísmo. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: desta vez eu vou louvar quem? O Senhor. Olha como é importante esse versículo no contexto. Até então, ela só queria agradar o marido. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Busca em primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro nós queremos agradar a nós mesmos, não queremos agradar a Deus. Depois nós queremos agradar as pessoas que estão em nossa volta, que nos favorecem, seja a esposa, seja os filhos, seja o patrão, seja lá alguém. Nós queremos agradar pessoas porque vamos ser favorecidos. E aí, se sobrar algum agrado, a esse agrado eu vou dar para Deus. Veja só, Deus é que deve ser o primeiro a ser honrado. Deus, meus irmãos, olha, você tem que deixar tudo para servir a Deus. Busca em primeiro o reino de Deus. É o que ela faz aqui no versículo 35. Pronto, desta vez eu vou louvar a Deus, eu vou buscar primeiro a Deus, eu vou colocar o nome dele de Judá, né? É isso que eu vou fazer, né? Vou adorar a Deus. Irmãos, Judá é simplesmente o querido de Deus, junto com José. Judá é um personagem maravilhoso, vai ter uns probleminha aqui e acolá, mas Judá, olha, a tribo de Judá, Jesus, ele é chamado do quê? O leão da tribo de Judá. Mas nunca se esqueça disso. A sua mãe, quando teve ele, disse: eu vou louvar a Deus. Então, se você tem um filho, ame a Deus primeiro, entregue o seu filho para Deus. Não faça ele grande para este mundo, faz ele engrandecer a Deus, e ele vai ser grande em qualquer lugar que ele for. Vamos continuar. Do 5º ao 8º, é só quebra-quebra, né? É uma disputa acirrada, muito acirrada, né? E versículo 1 do capítulo 30, vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã e disse a Jacó: me dá filho, senão eu morro. Aí o Jacó também, né? Ele ficou nervoso. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: eu não sou Deus, não estou no lugar de Deus, que te impediu o fruto do seu ventre. Olha, é uma briga de casal, é uma briga feia de casal. Ela culpa ele culpa ela, fica uma brigueira danada dentro da casa, né? E aí então ela tem uma ideia. Bom, meu pai me deu uma concubina, ela chama Bila, olha, tenha filho com ela que vai ser como se fosse meu.
Porque era um costume do Oriente fazer isso. Essa que é a realidade. E aí então Jacó vai lá, tem um filho com a Bila, né? Mas antes de eu falar desses filhos, eu quero dizer para vocês, ela age inteiramente pelas emoções, pela inveja, pelo egoísmo, tá? Em momento nenhum ela fala com Deus, ela fala com o marido, mas ela não fala com Deus. Ela culpa raivosamente o marido, e no desespero, ela comete o mesmo erro de Sara, entregando a sua concubina, e diz: eis aqui a minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e assim receba filhos por ela. Então ela prefere ter filhos pela concubina, porque ela podia mandar naqueles filhos, do que ajudar a cuidar dos filhos da irmã, que ela tinha boas razões para amar. Ela podia já ajudar a irmã, que estava com 4 filhos, e ter 4 filhos é meio complicado, tudo pequenininho, né? De 1 ano em ano tendo filho ali, ela podia ter ajudado, mas ela prefere rivalizar. E o nome das 4 crianças que viriam, levam em si a marca da rivalidade, da amargura, da inveja e da discórdia. Vamos falar dos filhos de Bila, que é os filhos da Raquel, né, nascidos da concubina. O 5º filho é o Dan. O Dan é o filho da impaciência, é o primeiro. O filho da falta de oração, da falta de fé, é o Dan. Né? Seria por um acaso que o Dan é a tribo mais atrapalhada que tem em todas? Né? Seria por um acaso que Dan dá um juiz completamente carnal, porque eles é o fruto da carne? Seria por um acaso que Dan não aparece entre os 144.000 do livro de Apocalipse? Bem, irmãos, tem o 6º filho, que é o Naftali. Agora ela escancara, no versículo 8 ela fala: com lutas de Deus eu tenho lutado com a minha irmã, e eu estou vencendo, e chamou o nome dele de Naftali. Olha como ela traz aquela questão de filhos, como um caso pessoal com a sua própria irmã. Então, meus irmãos, há uma briga aí, é uma quebra de relacionamentos mesmo, é uma coisa brava que está acontecendo, quando podia ser diferente. Aí, meus irmãos, né, veja só o nome do filho, Batalha, né? Como é que o moleque chama? Guerra. Bom, pelo menos podia chamar ele de Guerrinha, né, quando era pequenininho. Ô, Guerrinha, né? Tinha um jogador de basquete quando era pequeno que chamava Guerrinha, né? Bom, dá um apelidinho até mais ou menos. E os filhos de Zilpa agora? Olha aí, a Leia fica com inveja, como se coisa errada desse inveja, mas dá, né? Versículo 9, vendo Leia que cessava de gerar, tomou também Zilpa, sua serva, deu a Jacó por mulher, deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó, e disse Leia: agora eu sou afortunada, oba, tô rica, né? Colocou o nome dele de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um 2º filho a Jacó, e Leia disse: para minha alegria, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Asser. Veja, o nascimento aqui, meus irmãos, dos filhos de Zilpa. O 7º, fortunada. O 8º, minha felicidade. Parece que a única preocupação que ela tinha era ter bastante filhos, para mostrar para a irmã e para as outras mulheres que ela tinha bastante filhos. É para isso? Eu já ouvi dizer que às vezes uma pessoa se veste, ela vai se vestir para outra pessoa, né? Tá lá, às vezes o marido não está nem aí, se vai ter um sapato novo, vai ter, tal, né? Não, eu tenho que vestir isso aqui, porque aquela pessoa vai desse jeito, não posso, né? Então, parece que é isso que eles estão fazendo com o filho, né? Eu estou tendo um filho para fazer um desaforo aqui, né? Para Raquel e para quem quiser, tá? Como ela diz no versículo 13, todo mundo vai me chamar de bem-aventurada, né? Sou uma pessoa feliz por conta disso. E como coisa, meus irmãos, atrapalhada, pouca, é bobagem, você tem o versículo 14. Aí o Rubinho, né, estava pequenininho ainda, ele achou mandrágoras no campo, trouxe para a mãe dele, que era a Lia, né? E aí então a Raquel viu: me dá mandrágora. Não dou não, né? Você já tem o amor do Jacó, do marido, ainda você quer roubar as mandrágoras do meu filho?
Ah, então se é assim, se me dá as mandrágoras, você fica com ele, né? Veja só, a Raquel ela era capaz de qualquer coisa, né? Quando ela queria uma coisa, ela era capaz de qualquer coisa. E Raquel, olha o efeito colateral do meio humano de Raquel engravidar, né? Raquel compra mandrágoras de Lia com o objetivo de induzir uma gravidez, né? O preço das mandrágoras, o próprio marido. O resultado desse plano estratégico de Raquel, Lia teve mais filhos, enquanto a supersticiosa Raquel continuou estéril apesar do talismã. Então, meus irmãos, a Raquel devia saber que a vida e a morte está na mão de quem? Está na mão de Deus. Ele decide o que tem que ser. É uma coisa de Deus. Ela deveria saber disso. Então, ela está aqui, nós sabemos. Para que mandrágora? Vou comer esse negócio aqui, acho que é isso que está acontecendo, né? Ela come mandrágoras, ela fica grávida, então, como eu não tenho, eu não fico grávida. Mas deu para trás o plano dela, né? Por quê? Porque enquanto a Raquel comia mandrágoras, era Lia que ficava grávida. Olha lá, Lia teve mais 3 filhos, né? E agora, meus irmãos, os 3 filhos, novamente, ela se preocupa em agradar os homens. No versículo 15 não, né? Versículo 17, ouviu Deus a Leia, concebeu e teve um 5º filho. Então disse Leia, Deus me tem dado um galardão, o meu galardão, pois tenho dado minha serva meu marido, e chamou seu nome Issacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um 6º filho, e disse Leia, Deus deu para mim uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, chamou seu nome Zebulon. Não para, né? Ela achava que, tendo filho, o marido ia amar mais ela. E ainda teve uma menina, versículo 21. E depois teve uma filha e chamou o seu nome Diná. Tá bom, né? Essa aí, meus irmãos, é a única menina da história, significa julgamento, e de fato, Deus julgou a soberba da Lia. Chegou a hora da Lia pagar um pouco de conta também, tá? Deus se lembra de Raquel, versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. Eu quero que você pare um pouco para ler o versículo 22, um pouco mais devagar. Nós já estamos terminando. Lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu. Tem uma tradução que traz assim, e Deus ouviu a sua voz. O que Raquel começou a fazer? A clamar, a orar. Até então ela só brigava. Até então era só confusão. E aqui, meus irmãos, sempre lutando na carne, por mais jovem, por ser mais bonita. Então ela sempre levou vantagem sobre a irmã. Então ela não precisou orar para ter um marido, porque ela era muito bonita. Talvez a irmã orava para ter um marido. A irmã, meus irmãos, se aproximou de Deus mais por isso. Enquanto que Raquel, eu sou bonita, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Por que eu preciso de Deus? E assim como Jacó, meus irmãos, ela era autossuficiente até se casar. Mas é a primeira vez que você vê ela orar. E Deus ouviu a oração dela. Eu acho muito lindo esse versículo. Por quê? Porque Deus trabalhou na vida de Raquel. Toda aquela confusão, toda aquela briga, tudo isso que está acontecendo, Deus está trabalhando no coração de Raquel. Estava estudando para domingo de manhã, porque agora eu estudo na terça para domingo de manhã. Aí eu estava vendo lá, algumas coisas, e o irmão Hudson sentou com a gente esses dias, ele estava conversando de um negócio aí que chama PBL, sabe? Eu não entendo nada disso. Já estou afirmando, eu não entendo nada disso. Mas ele falou uma frase interessante, olha, o resultado final, ele não é tão importante quanto o processo, como as pessoas vão aprendendo a identificar problemas e tal, falando coisas desse tipo, Agora, meus irmãos, o resultado final sempre é importante quando nós falamos de fé, porque Deus vai abençoar, tá?
mas o processo também é importante. O que está acontecendo no capítulo 29, no capítulo 30, é muito importante para elas, mulheres. É muito importante para eles, Jacó, para eles entender que sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem a ajuda de Deus, sem o socorro de Deus. Então a Raquel aprendeu isso. Eu acho muito bonito, né, que ela clama a Deus e Deus escutou. E versículo 23, e ela concebeu e teve um filho e disse, tirou-me Deus a minha vergonha e chamou o seu nome José, dizendo, Deus me deu outro, né? Ela está falando com Deus, bom, né? Ela aprendeu o caminho, ela disse, eu vou falar com Deus. Por isso, meus irmãos, ela fala uma vez, ela fala duas, né? E aí Raquel, os melhores momentos de Raquel são esses versículos aqui, tá? Os melhores momentos de Raquel na Bíblia, ela falando com Deus. Porque Raquel tinha muito problema, era muito problemática. Quero terminar aqui, olha, que grande lição, né? Pula isso aí, meu filho. Que grande lição a de hoje, né? Deus forma através de Jacó, um homem muito complicado. Talvez a gente até despreza ele, né? Deus forma através de Jacó e 4 mulheres a casa de Israel. Bendito seja Deus que transformou toda aquela briga, disputa, situação estranha, numa nação abençoada, na nação abençoada de Israel. Através da nação de Israel, Deus nos trouxe a Bíblia e Deus nos trouxe Jesus. Faz parte do coração de Deus. A Bíblia diz que Deus nos ama do mesmo jeito que Ele amou Jesus, seu Filho. Então, a família está com problema, olha para Israel, põe na mão de Deus, Deus vai ajudar, Deus vai fazer alguma coisa. E Ele fez muita coisa com o povo de Israel. Coisas maravilhosas podem sair da nossa família problemática. Coisas maravilhosas acontecem quando a nossa família está em crise. Deus pode fazer coisas grandiosas. Amém?